A graça e a paz que esteja na sua e na minha vida. Boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Hoje é o terceiro vídeo que eu estou fazendo com os milagres que Deus fez na minha vida. O primeiro foi a bênção de nascer, o segundo foi Deus ter colocado a mão sobre a minha vida aos 6 e hoje eu vou estar falando sobre aceitar a Deus aos 10 anos. Sim, aceitar Jesus. E então eu vou começar com duas palavras. A primeira está em Romanos. A Bíblia acabou saindo do script. Aqui. Romanos 10, versículo 9 e 10. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. E em João, capítulo 1, versículo 12. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, ele não coloca a tua cor aqui nesse versículo. Eu acho muito lindo esse versículo de João. Ele não coloca a sua cor, qual a sua sexualidade. Sim, eu não me importo de falar isso porque nós somos todos um. Nos fins dos tempos, Deus fala que todos nós seremos uma única noiva. E o que isso quer dizer? Todas as igrejas se tornarão, elas se vincularão quando Jesus vier e nós se tornaremos um povo perante Ele. Ou seja, o que é mais lindo em Jesus Cristo é que Ele não faz diferença se você é A, B, C, D, E, F. Ele não faz. O que ele importa é o que você sente no seu coração. Isso que importa para ele. Agora, se é sua cor, se você tem tatuagem como eu, se você tem piercing, se você gosta da mesma sexualidade que você, enfim, não sei se eu tô falando certo. Deus aceita você do jeito que você é. Ele não quer você perfeito. Ele quer você quebrado, esgotado, machucado, ferido, porque é Ele quem vai te transformar. Nós, seres humanos, estamos aqui para ser um condutor da palavra de Deus. Eu estou aqui para falar sobre pregar o Evangelho. Não sei como esse vídeo vai chegar até a tua vida, não sei se vai chegar até a tua vida ou se ele vai impactar como impactou na minha vida, mas ele vai chegar. Agora, a forma que você vai receber de novo o canal, é Deus que vai colocar isso na tua vida. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser daqui 40 anos, mas vai acontecer. E quando acontecer, vai ser extraordinário, maravilhoso. Tanto é que Deus coloca esses insights na Bíblia, que é o que nada mais é. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E a estes, ele não está falando se você é homem, mulher, ele não está falando nada disso, ele quer você. Só isso que ele quer, você. Do jeito que você é, como você é. Independente da religião, independente da tua classe social, independente da sua cor, da sua etnia, de que igreja você é, se você é um católico, evangélico, budista, até ateu. Ele quer você. Então não se sinta desmerecido. Deus, ele faz essas coisas e ele fez comigo. Sobre a minha questão de como eu aceitei Jesus, foi até um jeito meio que diferenciado. Na verdade, a primeira vez que eu aceitei Jesus foi um tapa na cara. Eu aceitei Jesus de uma forma totalmente errada. Como minha mãe, eu já tinha falado, a minha mãe viajava muito, né? Então eu sempre ficava com empregadas. E na época de férias de janeiro e julho, era o período que ela tirava também alguns dias de férias. Então, a empregada, então a minha mãe acabava deixando eu na casa de algumas tias minhas. E uma dessas minhas tias, faz parte da Assembleia de Deus, desde muito novinha.
Então ela ia à igreja ela vai à igreja assiduamente todo domingo e às vezes no meio da semana ela fazia parte do coral. Então eu participava muito da igreja com ela e seguia a doutrina que ela seguia na igreja. E uma vez nesses cultos, acho que fui eu e ela, tava uma chuva, mas uma chuva, e era uma igreja meio distante, e a gente foi a pé. Eu lembro que a gente se molhou inteiro, da canela para baixo, mas a gente chegou lá e foi uma benção o culto. Eu não me lembro direito o culto, o que eu lembro foi o final. Isso eu lembro muito bem. E aí aí terminou o culto, tinha um pastor de fora e junto com ele veio uma cantora. E a cantora cantava muito, muito bem. Ela era maravilhosa, eu não lembro direito. E naquela época ela estava divulgando o trabalho dela, a música dela, através de fita. Lembra? É muito antigo, não era nem CD, que não existia naquela época, através de fita. Então ela vendia as fitas com as músicas dela. Aí ela estava divulgando, ela estava vendendo, né? Enfim, aí chegou no final do culto, o pastor falou assim: se tem alguém aqui que queira receber a salvação de Cristo, que levante agora, que nós estaremos orando e você será salvo, aceita Jesus, essas coisas que a gente vê. Se você aceita Jesus Cristo como seu único salvador, né? E teve uma moça que ergueu a mão. E aí eu fiquei olhando, falei assim, já tinha alguma coisa no meu coração me meio que incomodando, mas não era aquele incômodo. E aí ela levantou a mão, aí ela começou a chorar, ela se derramou na presença de Deus, foi muito bonito a conversão daquela moça, né? E aí o pastor falou assim, eu vou te dar um presente, vou te dar uma fita da divulgação dessa cantora, ela é muito bonita, ela usou a vida dela, né? Então eu vou te dar. E nisso eu já levantei a mão, falei assim, opa, eu também quero, vou falar que eu aceito Jesus para ganhar a fita. Cabeça de criança, né, gente? Dá um desconto. E foi assim que a primeira vez eu aceitei Jesus Cristo. E eu achei que eu ia ganhar a fita. Detalhe, eu também achei que eu ia ganhar a fita, porque a moça não esperava que ia receber isso. E eu, como eu entrei na onda, eu já esperava que iria receber isso. Engano meu. O que eu recebi do pastor foi um tapa das costas e falou assim: ai, olha que lindo, que Deus abençoe uma menina da cidade se convertendo para o amor de Cristo Jesus. E nananã, e tá orando, olha que lindo. E o que eu recebi só foi um tapa nas costas e eu não recebi mais nada. Aquilo me frustrou tanto, gente. Mas não é. Eu estava fazendo de forma errada. Eu não estava indo assim. Eu não estava indo lá na frente aceitar Jesus Cristo como meu único Salvador. Eu estava indo lá porque eu queria receber a fita e não por conta de Jesus. Isso estava errado. Não que o pastor não tenha que dar alguma lembrança, alguma coisa assim. Não, é eu, Brenda, que estava errada. Eu estava errada por ir lá na frente somente por querer receber um presente por aceitar Jesus. Olha a minha cabeça. Sendo que o maior presente é o sacrifício de Deus ter morrido na cruz por nós. Então, aí eu peguei aceitei Jesus, né? Mas eu tava errada. Aquilo lá eu acho que eu devia estar com meus 8, 9 anos. Tá, passou um bom tempo. E eu achava que tava tudo certo. Aceitei Jesus. Nossa, aceitei Jesus na minha vida. Mas não tava certo. De novo, entrou as férias, eu fui pra casa dessa mesma tia. E aí teve um culto num sábado de jovens. E eu lembro que tinha um um amigo meu que morava lá e que ele sempre fazia parte da rodinha do culto de jovens. E aí a gente ia junto, eu lembro. E aí minha tia me levou lá e ele tava lá junto com a mãe dele. E a irmãzinha dele, eu sempre gostava de brincar com a irmãzinha dele, que ele era sempre mais nova. Então eu ia lá pra ficar com eles, me divertir. Eu tinha acho que meus 10 anos, acho que ele tinha já seus 13, alguma coisa assim, 14 anos. E a gente, cabeça de criança. Chegou o momento do culto que eu fui lá fora brincar. E era culto de jovens.
Mas eu levei uma bronca. Disfarcei e falei assim, tia, tô indo no banheiro. E eu não estava prestando atenção no culto até aquele momento. Olha como Deus é. Eu fui lá por um intuito e saí de lá com outro intuito. Isso já aos 10 anos. Eu fui no banheiro, aí eu vi as crianças brincando, os pequenininhos, né, que tá ali na presença de Deus para abençoar, né? E eu fui brincar com as crianças. Na hora que minha tia voltou, eu vim atrás de você, mas eu levei uma bronca. Você senta naquele banco e fica quieta em silêncio e presta atenção. Aquele jeitinho bem básico, né, de antigamente. Sentei, fiquei quieta e comecei a ouvir. Gente, aquele pastor foi usado tremendamente na minha vida. Eu chorava, eu chorava. Eu chorava como uma criança. Eu era uma criança, mas eu chorava como uma verdadeira. Eu me derramei tanto naquele dia na presença de Deus, que aí ele tocou no meu coração, fala assim, levanta e vai lá na frente, porque hoje você vai me conhecer. Hoje realmente você me aceita como seu único e verdadeiro Salvador. E eu fui muito lindo o derramamento de Deus na minha vida aquele dia, eu nunca vou esquecer. Aos 10 anos, aceitar Jesus não é uma tarefa fácil. E para você que tem teu filho e acredita fielmente que Jesus é a porta de entrada do teu filho, sim, ele é, mas só que nós pais temos que deixar nossos filhos aceitarem Jesus Cristo deles mesmos, não só deles verem nós na igreja, né? Eles têm que aceitar Jesus por livre vontade própria. E nesse dia foi. Não, gente, não tinha presente dessa vez, tá? Pode ficar tranquilo. Eu aceitei Jesus nesse dia. Eu não lembro dia, data. Eu não lembro. Eu só sei que eu aceitei aos 10 anos. E isso mudou a minha vida. Mudou a forma como eu pensava. Não vou falar que foi fácil, porque a caminhada com Deus, ela não é fácil. Ela é uma caminhada onde a gente tem escolhas, muitas escolhas. E essas escolhas, elas têm consequências, é uma coisa que eu aprendi bastante. E as consequências, ela pode ser pro lado bom como pro lado ruim, porque Deus permite a gente escolher o caminho. Apesar dele ser o único e o verdadeiro, ele permite. Tanto é que a gente vê pessoas que aceitaram Jesus Cristo e se desviarem da igreja, irem pro mundo. Pro mundo que eu falo é esquecer que Deus existe, esquecer da palavra, esquecer de continuar indo à igreja, esquecer de pregar o evangélico com a boca, simplesmente. Então, é a gente que faz a diferença. Deus, ele é tão bom que ele sabe qual é o nosso destino. E você sabe quem mais sabe qual é o nosso destino? O diabo. Abaixo de Deus, eu não ligo de falar, sabe por quê? Porque a gente tem que confrontar ele de frente. Lógico que na armadura de Deus não é ficar confrontando e falando assim, apareça aqui agora e venha me confrontar. Não, pelo amor de Deus, eu nunca quero isso. Porque eu acho que Deus que está fazendo isso por trás, junto com a sua orla de anjos na minha vida. E são, como a gente fala, são guerras e batalhas onde nós, seres humanos, não vemos. E os que vêm e falam que não é uma coisa bonita de se ver. Então, o diabo, ele conhece a palavra. Ele era um anjo, ele é um anjo caído. Então, ele conhece, abaixo de Jesus Cristo e abaixo de Deus, melhor do que qualquer pessoa a palavra de Deus. Ele sabe cada ponto e vírgula. Não vou falar nem a palavra, eu vou falar cada ponto e vírgula que está escrito na Bíblia. Se ele sabe, então ele também tem uma certeza do futuro seu perante Deus. E se ele sabe isso, o que ele vai fazer? Ele sabe o que te prepara lá na frente. Ele sabe o que Deus tem preparado para você lá na frente. E qual que é o intuito do diabo aqui na Terra? É choro, sofrimento, tristeza, dor, guerra.
não permitir que nós preguemos a palavra de Deus, espalhamos o evangelho, é fazer com que judeus, católicos, evangélicos, as outras religiões sofram. Tá entendendo? É isso que ele veio fazer. Discórdia, sofrimento. Então, a questão é que o diabo, ele não quer ver a gente bem pregando a palavra, porque ele sabe que o que Deus tem pra gente é bom, perfeito, agradável e é maravilhoso. E ele não quer isso. Então, como que ele faz? Ele tira a gente da presença de Deus. Então, o que tenho para dizer hoje é: não ache que porque você se batizou, desceu as águas de Deus, que a sua vida será um livro maravilhoso, um conto de fadas da Disney. Negativo. O diabo é a hora que ele vai te usar e ele vai te testar como ele testou a Jó. É isso que ele veio fazer. Ele vai te testar para ver se você realmente crê e se você realmente se entregou do teu coração, que é isso que ele quer. Falar da boca como eu fiz para ganhar um presente, para falar que eu aceitei Jesus é fácil, mas e quando há um derramamento de dentro do coração? Esse é o verdadeiro aceitar Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro. Não importa onde você esteja, não importa o que você está fazendo. Foi o que aconteceu comigo. Eu já vi pessoas, pastores, padres, indo no leito de morte da pessoa e a pessoa falando assim: eu não aceitei meu Jesus Cristo nos meus 50, 60, enfim. Mas eu estou aceitando hoje Jesus Cristo. Isso é lindo. Deus permitir que mesmo naquele momento de luta, sofrimento, a pessoa entender que só tem Jesus Cristo para salvar ele e Deus aceitar esse amor é mais lindo ainda. Você tem noção? Uma pessoa, por exemplo, eu tô falando aqui, mas você acha que eu nos meus 32 anos eu nunca errei? Capaz, eu errei e ainda erro, né? Tenho muito que aprender na palavra de Deus. Acho que a palavra de Deus, ela tá aí há quantos milhões de anos e ainda assim o homem consegue aprender com a palavra de Deus. É um livro maravilhoso. É um livro que se você ler de trás para frente, de qualquer jeito, começar do meio, ele sempre vai estar te mostrando lições. Isso é maravilhoso. Independente do dia, da hora, do momento, ele sempre vai estar te mostrando. Imagina uma pessoa que viveu 50 anos, 60, 80 anos no pecado, que nunca se portou com a palavra de Deus, nunca esteve nem aí, de repente, tudo bem que ele está no teu leito de morte, mas naquele momento, a unção de Deus entrar na vida dele e ele olhar para uma pessoa e falar assim: eu quero falar com o padre, quero falar com o pastor, quero falar com qualquer outra, de qualquer outra igreja, falar assim: eu quero aceitar Jesus Cristo como o meu único verdadeiro salvador do meu coração, e a pessoa se arrepender. A partir daquele momento, Deus faz uma nova criatura. E uma nova criatura é formada a partir desse momento. Então, aí você olha e fala assim: então eu vou ficar 80 anos vivendo no pecado, e depois quando eu for morrer, eu vou viver. Não, negativo. É hora que Deus tocar no teu coração que ele vai mudar. No meu, foi aos 10, foi aos 20, foi aos 22, 24, 26. O meu é todo dia que eu me arrependo e Deus coloca no coração. Mas basta a gente querer, a gente tem que querer. Ele tá aqui, em espírito, em verdade, ele tá nos rodeando. Nós não vemos, mas ele está aqui. Basta a gente dar aquele pontapé. É que nem aquela obra de Da Vinci na capela lá, que falam que é Deus e o homem. Deus está com o dedo assim e o homem está com o dedo assim. Deus está fazendo assim, o homem está assim. Então, é exatamente isso que Da Vinci demonstra. Se você reparar, uma hora estuda sobre... Olha isso, ele tá com o dedo assim, por quê? Porque ele tem o direito de escolha. E é isso que eu tô pregando, acho, e vou continuar pregando. Você tem o direito de escolha. Você decide se você quer ou não quer. Mas saiba que se você querer, vai ser bom, perfeito e agradável. Vai vir as dificuldades, gente, as dificuldades estão aí. Mas Deus é contigo em tudo por passar. Eu estou passando por uma dificuldade nesse momento. Eu não sei o que Deus quer me mostrar, mas eu creio que vai ser bom, perfeito e agradável. E a gente tem que passar assim. Eu passei, vou contar num dos testemunhos meus, um momento muito difícil de luta no período da Covid.
enquanto estava todo mundo sofrendo por... Estava acontecendo essa tragédia, né, que assolou o mundo, né? Eu estava sofrendo por uma cirurgia errada e isso me fez perceber muita coisa nesse período. Então, sim, gente, Deus é a verdade e a vida. Não importa quem você seja, não importa o que você fez da sua vida, não importa quem você é, a escolha de sexo, a tua cor, o que importa é você aceitar a Deus como seu único e verdadeiro Salvador. É isso que importa para Ele. Quem vai mudar você não é o homem, não é eu apontar. Você tem que parar de se vestir assim. Você tem que parar de pintar seu cabelo colorido. Você tem que parar de fazer as tatuagens porque isso não agrada a Deus. Porque você não sei o quê. O que eu tô fazendo aqui? Então, sendo que eu tenho um monte de tatuagem, eu já falei, coloquei na presença de Deus que eu tenho vontade de fazer outras tatuagens. É uma coisa de louco, também não entendo. Às vezes tem algumas pessoas que olham pra mim e falam assim, ó, eu fiz tatuagem depois que eu aceitei Jesus Cristo. Depois ainda que foi que eu me batizei. Então, eu acho que Deus, quando for à vontade, Ele vai colocar no meu coração. Assim como Ele colocou no meu coração que eu deveria parar de fazer algumas outras coisas. E eu acatei. E hoje eu acato. E hoje eu não me importo. Então, quem vai tirar essa vontade, quem vai tirar isso de dentro do coração não é o homem, é Deus. Então converse com Deus. Não precisa ir na igreja, a gente vai para encher o nosso copo. Hoje esse copo está vazio, mas amanhã, mais tarde ele vai estar cheio, porque eu vou me encher com o Espírito Santo, eu vou me encher da palavra dele. Isso é uma metáfora, mas é assim a vida com Deus. A igreja ela é para ajudar-nos a achar o caminho. E por que Deus fala onde eu estiver, onde um ou mais dois estiver, lá eu estarei? Lá seria a minha igreja? É exatamente isso. Que não, você não precisa também, lógico que a gente precisa ir à igreja, de novo, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Mas o fato de você conversar com uma pessoa, de nós estarmos aqui, eu falando, eu não sei para quem eu estou falando, já é uma igreja, já é um fato. Então, se você sente vontade de aceitar Jesus Cristo, se você sente alguma coisa no teu coração, não precisa necessariamente ir à igreja. Deus quebrou isso há séculos passados, está no Antigo Testamento. Deus rasgou o véu, exatamente para a gente ter essa ligação de WhatsApp direta com Ele. Então, fale de onde você estiver, se você estiver indo para o seu serviço, se você estiver na sua casa, se você estiver indo estudar, se você estiver no hospital, aonde você estiver, fale com Ele. Ele vai te ouvir. Ele inclinará a sua cabeça. Ah, mas eu não sei orar. Ninguém precisa saber orar para falar com Deus. É uma conversa informal que você vai ter com seu pai ou com seu amigo. É isso que ele é. Ele é pai presente. Então, coloca diante de Deus. E foi isso que eu fiz. Não vou falar para você que depois dos meus 10 anos que eu recebi Jesus Cristo foi fácil. Não, foi pior ainda. Tanto é que mesmo eu recebendo Jesus Cristo, eu ainda tentei tirar a minha vida algumas vezes. Então, não foi uma caminhada fácil. Não é uma caminhada fácil, mas é necessário. Para ser a mulher que eu sou hoje, para me tornar a mulher que eu me olho hoje, que eu estou vendo aqui, eu precisei passar por certos problemas. Eu precisei passar por certas dificuldades para entender quem eu sou hoje. Tem gente que tem seus 50 anos e fala assim, o que eu sou da minha vida? Então, sim, cada um tem seu tempo. Não ache que por eu ter aceitado aos 10 anos, todo mundo é obrigado. Vou dar um exemplo da minha filha. Minha filha, ela tem 12. E ela até agora ela não aceitou Jesus. Isso me incomoda? Me incomoda. Mas não é a minha vontade. E tem que ser da vontade dela. Eu não posso forçá-la. Ela precisa aceitar de bom coração, de bom grado. Ela desceu as águas, ela foi batizada, mas ela precisa aceitar Jesus. Ela falar da boca dela, eu aceito Jesus Cristo como meu único Salvador. Eu vou forçá-la? Não. Vai ser no tempo que Deus permitir que ela aceite, na hora que cair a unção sobre a vida dela. Então, é no tempo dele. Eu fico angustiada como mãe. Lógico que eu quero, como eu tô pregando no evangélico, sendo que a minha própria filha dentro da minha casa não é batizada. Mas é Deus que vai colocar isso no coração dela e não eu.
Eu sou uma pregadora do Evangelho, eu estou aqui para discipular o Evangelho, mas somente você tem essa decisão e esse poder de aceitar Jesus Cristo, assim como ela. Eu vou estar orando por você e por mim. Senhor, meu Deus, muito obrigado por essa palavra, meu Pai. Obrigado por ter intercedido na minha vida e na vida dessa pessoa. Pai, obrigado porque o Senhor é um Pai maravilhoso, porque o Senhor é esplendoroso, meu Deus. Obrigado porque o Senhor, independente de quem nós somos, o Senhor nos aceita do jeito que nós somos, com nossos defeitos quebrados, com nossas cicatrizes, com nossas feridas abertas. O Senhor nos aceita porque o Senhor é o único que aceita as imperfeições, meu Deus. E nós te louvamos por isso, Pai. Obrigada por cada pessoa que está ouvindo. Toque o coração dessa pessoa, toque o meu coração, Pai. Que o seu Espírito seja derramado, Pai. Se essa pessoa está com alguma coisa, que o Senhor venha estar tocando a vida dela, enche esse vaso, Pai. Mas se for necessário, quebre-o novamente e o modele conforme a tua palavra. Seja o oleiro da vida dessa pessoa, meu Deus. Se o Senhor se essa pessoa estiver ouvindo, onde ela estiver, se for necessário, Pai, quebre esse vaso e refaça conforme a tua vontade, meu Deus. Que ela sinta o alívio, ela sinta o refrigério, que ela sinta o teu poder dentro do coração dela, meu Deus. Pai, venha estar abençoando esse dia de hoje, essa tarde, meu Deus, que o Senhor venha colocar em nossos corações que o Senhor é a verdade e a vida. O Senhor é o meio e fim, meu Pai. Esteja abençoando cada pessoa que está ouvindo essa pregação hoje, meu Pai. Que o Senhor coloque no coração delas, que elas se sintam abençoadas, porque o Senhor entrou na vida delas. Pois eu me sinto assim, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou sua filha, eu sou amada. Independente de que elas tenham aqui na terra, nós somos filhos do Senhor, somos todos filhos do Senhor, que eles se sintam amados, protegidos pela sua presença. Sopre agora a sua presença sobre a vida dessa pessoa, meu Deus, que ela venha estar sentindo no coração dela teu abraço, teu carinho, teu afago, Pai. Venha estar abençoando cada um nesse momento, Pai. Eu coloco diante de ti e te louvo e agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que você tenha uma boa tarde e eu espero que Deus abençoe a sua vida como abençoou a minha vida. E na hora e no momento que for dele, Deus vai arrebatar teu coração. E se for da tua vontade, aceite a Deus como o seu único e verdadeiro Salvador.